São Francisco de Fátima, ao ser inquirido sobre o que queria fazer da vida por algumas pessoas buscando patrociná-lo, respondeu: "Quero morrer e ir para o céu." Tal frase faz muito sentido da vida de alguns católicos que talvez se encontrem perdidos na vida, talvez numa crise vocacional, não sabem muito o que fazer. Esse fenômeno é especialmente grave em aqueles que acabaram por aderir a certas posições escatológicas, muito frequentemente baseadas em aparições marianas e revelações privadas. É uma resposta de conforto contra o mundo moderno. A posição de que haverá um auxílio divino ou um castigo, um grande castigo que precisa ser iminente. Alguns lerão a frase: "No final, o meu imaculado coração triunfará", como uma promessa de que logo, da mensagem de Fátima, acontecerá um grande castigo que vai resolver todos os problemas do mundo moderno. Alguns chegam até a acreditar que esse grande castigo vai se dar por um período de 3 dias de escuridão. Vocês já devem ter ouvido falar dessa, em que o céu vai se escurecer numa noite e por 3 dias todos deverão ficar em casa e acender suas velas bentas, que, por acaso, precisam ser compostas de 100% cera de abelha para funcionar. Senão você vai ser destruído por Deus, você vai para o inferno. E não pode olhar para a janela, senão você vai para o inferno também, Deus vai te matar na hora. Isso surge de uma obsessão com revelações privadas que muitas vezes não são confirmadas pela igreja. Muitos vão dizer: "Nossa, muitos santos falaram disso." Não é verdade. Vão dizer: "Até Padre Pio falou sobre isso." Aí se descobre que, na verdade, o próprio convento de Padre Pio, enquanto ele estava vivo, avisou que Padre Pio não falou disso. Todas essas tendências, obviamente, partem de um grande descontento com o mundo moderno, o que é perfeitamente justo. Como eu disse num post de comunidade, nunca estiveram piores os tempos. Porém, essa tendência de depositar toda a sua esperança num grande castigo iminente não é confirmada pela doutrina da igreja. Segundo a doutrina católica, nós temos a obrigação, especialmente como fiéis leigos, de propagar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu percebo que quem mais fala dessas coisas são os tradicionalistas do Centro Dom Bosco e também alguns simpatizantes da TFP, os plinianos, né? E quando tem o conceito de ação católica, é um conceito muito limitado. Um exemplo de ação católica seria católicos se reunirem em público pelo país inteiro para talvez reivindicar uma abolição possível do aborto no país, ou militarem mais pelos direitos da igreja, os direitos de Deus na sociedade. Embora tenha algumas discordâncias, eu creio que Plínio Corrêa de Oliveira foi quem mais percebeu a interligação entre a ação católica e o processo de contra-revolução, que é o que nós devemos buscar. Por que digo nós fiéis leigos? Porque nós é quem estamos mais presentes no mundo, na sociedade. O que nós buscamos como católicos não é apenas a evangelização de nossos amigos ou o desejo da salvação apenas de alguns. Nós queremos a total dominação do mundo pela Igreja Católica. Pode parecer extremo, mas é o que nós desejamos. Assustador até para os protestantes. Parte talvez de alguma teoria da conspiração que os protestantes inventariam sobre os jesuítas. Mas na verdade isso é abertamente o que nós desejamos. Nós desejamos o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo em todas as nações. Aliás, as próprias profecias escatológicas da Sagrada Escritura afirmam que o anticristo não virá até que o evangelho seja pregado em todas as nações. E é impossível haver uma grande apostasia sem que haja antes uma grande conversão. A tendência que eu critico é acreditar que logo, logo, Deus criará uma grande manifestação da sua graça que converterá muitos e castigará os ímpios. E no final, só sobrarão os bons católicos que irão viver pelo mundo, criando um país das maravilhas por bastante tempo, até que o anticristo venha e de fato termine com a parousia. Uma graça que não foi prometida explicitamente para os nossos tempos. Uma graça que nos daria o direito de desistirmos da evangelização e da conversão do mundo. Nisto é necessário refletir sobre como a sociedade se corrompeu. Muitos apontam para a maçonaria como a causa de todos esses males, ou outros para o comunismo. Alguns mais espertos vão pontuar que o comunismo é só uma evolução dos ideais maçônicos, ou talvez um contraposto a eles da mesma origem, o demônio. Nós somos obrigados a escolher entre o reinado social de Cristo e o reinado social do demônio. A Sagrada Escritura, na verdade, afirma ambos. O de Cristo é absoluto em virtude dele ser Deus, e ele reina tanto na vitória da sua entronização na sociedade, quanto através dos castigos que ele dá para os que não o fazem.
O reinado social do diabo acontece quando os povos o entronizam através da realização da sua vontade. Aquela frase de São Francisco Marto, é claro, não pode ser lida contra a própria pessoa dele. Ele foi um dos 3 pastorinhos. Nossa Senhora de Fátima avisou a ele que ele morreria cedo enquanto criança e, portanto, não tinha muito o que desejar ser da vida, se não rezar bastante o rosário, como ela havia pedido. Tendo sido consolidadas essas seitas secretas, foram elas difundindo os ideais maçônicos, liberais, libertinos pela sociedade através da cultura e outras manifestações. Em especial, uma delas é o meio acadêmico, a elite intelectual que molda o pensamento popular. Se quisermos nós converter a sociedade, precisamos ter como alvo esses mesmos grupos. São eles que precisam estar difundindo ideais católicos tradicionais, mesmo que eles nem mesmo acreditem neles ou sequer tenham a intenção de propagá-los. Nosso objetivo é a dominação total do mundo para Cristo Rei. Com esse objetivo, tudo vale desde que não seja intrinsecamente mal. Alguém pode objetar, me acusar de estar propondo um meio de conversão que está completamente dissociado da graça divina. Digo que isso não é verdade. Sem a graça divina isso não funcionaria, é claro. Mas sem a graça divina nada aconteceria. Nem nós continuaríamos a existir ou respirar neste exato momento. Sim, eu estou propondo uma ideia controversa, que nós utilizemos os mesmos meios sutis e subliminares que a própria maçonaria e os comunistas utilizaram para tornar a sociedade católica do Brasil e do Ocidente numa sociedade depravada e devassa. Nós utilizaremos esses mesmos meios para fazer o contrário, para realizar a obra da contra-revolução, a dessubversão do mundo. Isso só é possível, é claro, com a graça de Deus. Eu não pretendo aqui me tornar um neopelagiano, uma pessoa que sugere que apenas por meios humanos e naturais nós conseguiríamos tal proeza. É claro que não. Acontece que a graça de Deus não só se manifesta de meios que sejam evidentemente prodigiosos, abundantes e miraculosos, de maneira que seja percebida aos sentidos. A graça de Deus, na maioria das vezes, não é perceptível aos sentidos. O que você sente ao comungar a Eucaristia? Geralmente não precisa sentir muita coisa, você tem os olhos da fé. Com os olhos da fé, nós identificamos também as ocorrências da providência de Deus. Muitas vezes, quando nós percebemos situações em que muitas coincidências improváveis acontecem, nós percebemos, nossa, Deus agiu aí. Mas a providência de Deus não acontece apenas às vezes, ela é um fato ocorrente constante da história e da continuidade da realidade em si. Deus providencia a todos os momentos, para todas as coisas. Nesse sentido, é claro, nós nunca conseguiríamos tal proeza de reconverter o mundo sem a graça de Deus. Não é isso que eu estou propondo. Mas isso não significa que nós não possamos nos aproveitar de métodos que nós sabemos que funcionam para o mal. E sim, os demônios auxiliaram os revolucionários a conseguir o que quiseram. E Deus nos auxiliará também. Mas devemos tentar. Existe um ditado de que a fé move montanhas, mas nós precisamos levar uma pá. Desse modo, nós precisamos tentar. Nosso objetivo, como eu disse, não é converter apenas nossos amigos ou os nossos parentes mais próximos, cujas salvações nós queremos mais, com mais destreza, com mais intensidade. Nós precisamos converter o mundo. É, aquele mesmo mundo. Aquele mundo que nós odiamos, mas devemos convertê-lo. Para isso, precisamos de professores universitários católicos que preguem subliminarmente a doutrina católica. Aqui eu enfatizo a necessidade de que tudo seja secreto ou subliminar.
Pelo simples fato de que, quando nós falamos explicitamente do catolicismo, nós predominantemente atraímos uma audiência que já é católica. E não é isso que nós desejamos, necessariamente. Até mesmo eu, fazendo vídeos de apologética, eu percebi que a maioria das pessoas que assistem meu canal são católicos. Não são protestantes buscando se converter. Até porque um protestante não vai buscar se converter a não ser que já tenha escutado algo que o convença. Um ateu que não quer se converter não vai procurar vídeos de católicos que irão lhe convencer do catolicismo. A apologética só vale para quem está no meio termo, quem não está obstinado no erro, mas também não aceitou a verdade plenamente e está procurando a verdade. Mas a maioria das pessoas não são assim. A apologética vale para eles, mas como eu reforço, a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas estão obstinadas no erro, na devassidão, na impureza e todos os males do mundo. Essas pessoas não serão salvas a não ser que o mundo lhes aponte para a salvação. A não ser que as estruturas de pecado que existem na sociedade sejam destruídas. A não ser que certos pecados, como a pornografia, sejam criminalizados. Isso só é possível com o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, o reinado social. Isso é completamente necessário. Agora, como fazemos isso? Eu proponho o seguinte: o apostolado da excelência. Precisamos de cineastas católicos. Precisamos de grandes escritores católicos de ficção. Precisamos de obras, especialmente eu gostaria de elevar a um alto padrão a obra de Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Ela foi um partícipe da minha própria conversão, eu diria. Quando eu estava me convertendo... Caí um pouco aqui. Estava pisando num coco. Quando eu estava me convertendo, a obra de Senhor dos Anéis me expôs a muitas perfeições divinas, como a verdade e a beleza, que eu não encontrava em outras obras. Diria também que Senhor dos Anéis é uma obra essencialmente pura, cheia de virtudes. O próprio Tolkien, seu autor, disse uma vez que a obra de Senhor dos Anéis é intrinsecamente religiosa e católica. Não intencionalmente no começo, mas intencionalmente na revisão. Estou basicamente parafraseando. Tolkien, professadamente católico, escreveu O Senhor dos Anéis não necessariamente para converter as pessoas, mas ele criou uma obra cultural que, de fato, atrai católicos e às vezes pode até levar pessoas a desejar a fé. E as pessoas não irão querer investigar os elementos de verdade da fé sem antes terem o desejo de quererem ser católicos. Ou seja, de algum modo precisam ser atraídos à fé de maneira mais sensível antes de quererem buscar os pontos de verdade dela. Senhor dos Anéis, parcialmente, fez isso comigo. Não estou dizendo que foi a causa da minha conversão, claro que não, mas foi um partícipe, eu diria. Para a conversão do mundo e dos obstinados, é necessário que a cultura seja influenciada sutilmente e moldada pelo catolicismo de maneira secreta. Um exemplo de obra que eu não estou sugerindo seria aquela da plataforma chamada Lumine, que eu conheci há pouco tempo atrás. Eles fazem obras, produções culturais católicas para o povo católico e podem até ser de qualidade, mas é especificamente disso que eu não estou me referindo. Eu me refiro a obras que possam ser apreciadas pelos mundanos, pelos ateus, pagãos, seculares, laicos, protestantes. Obras que possam ser apreciadas por eles, mas que subliminarmente ensinem valores católicos tradicionais. Para usar um termo em inglês, que sejam Catholic coded, ou seja, que tenham esse aspecto católico profundo, não perceptível explicitamente, que modifique e eleve a vontade daqueles que gostam dessas obras. Precisamos disso também, além do conteúdo católico explícito, porque o conteúdo católico explícito atrai católicos e não os mundanos. O mundano não vai parar para assistir o Centro Dom Bosco, né? O mundano não vai parar para assistir o Lumine. O mundano vai assistir Netflix. Precisamos de obras boas católicas que entrem em sites como Netflix, como plataformas de streaming, tais como essa, que estejam nos cinemas, que sejam discutidas amplamente na cultura e na mídia.
Precisamos disso. E isso só é possível não apenas com tentadores, ou seja, pessoas que ouçam isso e tentem fazer, mas tem que ser bom, tem que ser excelente. Não podem ser obras de produção cultural apenas tentadas. Não precisamos apenas de iniciativa, mas de profissionalismo, de excelência. Precisamos que essas obras não apenas existam, mas que sejam boas, que atraiam as pessoas. Eu percebo que, embora as obras, por exemplo, de Hollywood, que foi um dos mecanismos do diabo para a desconversão e apostasia do mundo, essas obras, embora tenham uma mensagem moral horrenda, abominável, elas ainda assim possuem uma excelência técnica. Essa excelência técnica, ou seja, histórias de qualidade mesmo, histórias bem produzidas, filmagens, produções de altíssima qualidade, coisas como essa são necessárias também no projeto que eu estou basicamente convocando, exortando a todos vós, né? Então precisamos da excelência, é o apostolado da excelência. Precisamos não só que essas obras existam, mas sejam boas, que sejam excelentes, que chamem a atenção. Precisamos nos lembrar que não são só os quase convertidos que devem ser ministrados, mas sim os mundanos. Não são só apenas aqueles que já têm um interesse para a conversão que devem ser ministrados, mas aqueles que estão obstinados. Porque, como Nossa Senhora de Fátima mostrou, ela mostrou aos 3 pastorinhos o inferno, mostrando as almas caindo no inferno como chuva, precipitando lá como a maioria da população. É um pensamento tremendo de ter, mas, infelizmente, a maioria das pessoas se condenam. Santo Tomás de Aquino, na Idade Média até, com um povo extremamente piedoso, concluiu, teologicamente, baseando-se em várias fontes, que a maioria dos católicos adultos não se salvam e vão para o inferno. A maioria dos católicos adultos. Quanto mais os mundanos. Nós temos o dever de resgatá-los. Nós temos o dever de mudar a cultura para mudar a eles, porque eles são movimentados pela cultura. Eles se deixaram corromper através da cultura e é pela cultura que nós os resgataremos. Não só a cultura, mas também as academias, as universidades. Mas as academias e as universidades também são parcialmente influenciáveis pela cultura. Nós precisamos planejar a dominação da sociedade e do Ocidente para nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, uma devoção interessante que gostaria de recomendar a todos vocês é parar e pensar em todas as pessoas que estão morrendo nesta hora agora e rezar pelas almas deles. Recomendo bastante este exercício, então, se quiserem, rezem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Salve Maria.